Muitas vezes, a vida nos coloca diante de escolhas que parecem impossíveis. Situações que nos pressionam a abrir mão daquilo que acreditamos, apenas para evitar dor, sofrimento ou perseguição. É nessas horas que o coração humano é revelado. Será que nossa fé é apenas conveniência? Ou é um compromisso inabalável com o Deus vivo? A Bíblia nos conta uma das histórias mais marcantes sobre coragem e fidelidade em meio ao perigo. 3 jovens hebreus, levados como cativos para a Babilônia, se destacaram não por sua força, mas por sua devoção ao Senhor. Embora fossem estrangeiros em uma terra estranha, a mão de Deus estava sobre eles e logo foram escolhidos para servir na corte do rei. Tudo parecia favorável, mas uma prova ainda maior os aguardava. O rei Nabucodonosor, tomado pelo orgulho e pela vaidade, mandou erguer uma enorme estátua de ouro. Junto a isso, decretou que todos os habitantes de seu vasto império deveriam se curvar diante daquela imagem sempre que a música fosse tocada. Quem desobedecesse enfrentaria a morte imediata, queimado vivo em uma fornalha ardente. Imagine o terror que tomou conta das multidões. O decreto não era uma simples ordem, mas uma ameaça clara e direta. Foi nesse cenário de medo que 3 jovens se destacaram: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se dobraram diante da estátua, não porque não tivessem medo, mas porque já tinham decidido a quem seus corações pertenciam. Sua lealdade estava firmada em Deus, o Criador dos céus e da terra, e nada, nem mesmo a ameaça da morte, poderia fazê-los negar sua fé. Levados diante do rei furioso, eles ouviram a sentença, mas não hesitaram. A resposta que deram ecoa até hoje como um exemplo de fé verdadeira. Em Daniel 3:17, declararam: Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas, se não o fizer isso, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que ergueste. Perceba a profundidade dessas palavras. Eles não estavam condicionando sua fé a um milagre. Eles sabiam que Deus podia livrá-los, mas também estavam prontos para enfrentar a morte se essa fosse a vontade dele. Isso é fé autêntica, não uma confiança baseada em circunstâncias favoráveis, mas uma confiança que permanece mesmo diante do pior cenário. Aqui precisamos nos examinar. Quantas vezes buscamos a Deus apenas quando queremos uma bênção ou uma solução rápida para nossos problemas? Quantas vezes oramos: Senhor, eu vou confiar em Ti se o Senhor me curar, se o Senhor abrir essa porta, se o Senhor resolver esse problema? Mas os 3 jovens hebreus nos mostram outro caminho. Mesmo que não, ainda assim serviremos ao Senhor. E essa verdade se aplica a cada um de nós. Todos enfrentamos nossas próprias fornalhas. Para alguns, é a dor da doença. Para outros, a luta financeira, o peso de um casamento em crise, a solidão, a traição de alguém em quem confiávamos. Muitos enfrentam batalhas internas invisíveis, depressão, ansiedade, medo constante. A chama do sofrimento nos cerca de diferentes formas, mas a pergunta continua sendo a mesma: enfrentaremos o fogo com medo ou com fé? O apóstolo Pedro, em sua carta, nos lembra: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se algo extraordinário vos estivesse acontecendo. As provações não são estranhas para quem segue a Cristo. Elas fazem parte do caminho. A questão não é se passaremos pelo fogo, mas quando isso acontecer e, principalmente, como reagiremos diante dele. Assim como aqueles 3 jovens, precisamos aprender a permanecer firmes, não nos curvar diante dos ídolos modernos, o medo, a vaidade, a corrupção, o orgulho, a busca desenfreada por aceitação.
Nossa confiança deve estar no Senhor, que é maior do que qualquer fornalha, maior do que qualquer decreto humano, maior do que qualquer ameaça. Se essa mensagem falou o seu coração até aqui, deixe nos comentários. Minha fé não vai se curvar. Isso será um ato público de fé e um testemunho de que você também está disposto a confiar em Deus, mesmo nas batalhas da vida. E não esqueça, curta este vídeo, pois isso ajuda a palavra de Deus a alcançar ainda mais pessoas. Quando os 3 jovens foram lançados na fornalha, todos esperavam o pior. Nabucodonosor tinha ordenado que o fogo fosse aquecido 7 vezes mais do que o normal, para garantir que nenhum ser humano pudesse resistir. A própria execução parecia certa e inevitável. Aos olhos humanos não havia esperança. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu não apenas o rei, mas todo o império. Enquanto todos aguardavam os gritos de dor, o rei olhou atentamente para dentro da fornalha e, espantado, exclamou: "Não foram 3 homens que lançamos amarrados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam em meio ao fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus?" Daniel 3, 24 a 25. Essa é uma das passagens mais impressionantes da Escritura. Quando parecia que tudo estava perdido, Deus não apenas preservou a vida de seus servos, mas desceu ao fogo para caminhar com eles. Isso nos mostra uma verdade poderosa. O Senhor pode até permitir que entremos em fornalhas, mas Ele jamais nos deixa sozinhos dentro delas. Note que o texto bíblico diz que eles estavam soltos. Os laços que prendiam seus corpos foram consumidos pelas chamas, mas nada além disso foi tocado. O fogo que deveria destruí-los, na verdade, libertou-os. Esse detalhe traz uma lição profunda para nós. Muitas vezes, os incêndios da vida que pensamos que vão nos destruir são exatamente os instrumentos que Deus usa para quebrar nossas correntes. Pode ser que hoje você esteja no meio de um fogo ardente, a doença que insiste em não recuar, a conta que você não consegue pagar, o silêncio de Deus que parece insuportável. Mas entenda, o fogo não tem poder para consumir sua fé, a menos que você se entregue ao medo. Na realidade, o fogo pode ser o lugar onde você descobre que nunca esteve sozinho. É no fogo que se revela quem anda com você. Talvez você já tenha notado isso. Nos momentos mais difíceis da sua vida, quando todos pareciam te abandonar, quando amigos e até familiares se afastaram, você sentiu uma força invisível te sustentando. Essa força era a presença de Jesus, o 4º homem na fornalha. Ele ainda caminha conosco hoje. E há outro detalhe maravilhoso. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça havia neles. Isso significa que Deus não apenas os preservou, mas os fez sair sem marcas de derrota, sem aparência de quem havia passado por tamanha provação. E isso é exatamente o que Ele quer fazer na sua vida. Deus é capaz de transformar sua dor em testemunho. Aquilo que deveria ser sua ruína se tornará prova da fidelidade de Deus. O inimigo talvez planeje destruição, mas o Senhor muda o final da história. O fogo pode queimar as amarras, mas não toque em quem você é em Cristo. Lembre-se disso, o fogo não é o fim. A fornalha não é o último capítulo. O inimigo não tem a palavra final. O resultado da provação não foi apenas a libertação daqueles jovens, mas a glorificação do nome de Deus. Nabucodonosor, o rei mais poderoso da terra naquele tempo, teve que reconhecer que havia um Deus maior do que ele. E assim será também com a sua vida. Pessoas que duvidaram de você verão a mão de Deus te levantar. Aqueles que acharam que o fogo iria te consumir, testemunharão o poder do Senhor te restaurando. Talvez você esteja se perguntando, mas por que Deus permite que eu entre na fornalha? A resposta não é simples, mas uma coisa é certa: Ele nunca desperdiça uma provação. Se Ele permitiu, é porque há um propósito. Seja para fortalecer sua fé, seja para libertar sua vida de correntes invisíveis, seja para que seu testemunho inspire outros. Assim como o ouro é purificado no fogo, sua fé está sendo lapidada.
Cada lágrima, cada dor, cada noite em claro está moldando em você um caráter mais forte, uma confiança mais profunda, uma esperança que não pode ser abalada. Então, se hoje você sente o calor das chamas, levante seus olhos. O Filho de Deus está lá com você. O fogo não vai te destruir, vai apenas revelar a glória de Deus na sua vida. Quando entendemos que Deus caminha conosco em meio ao fogo, algo muda dentro de nós. A dor ainda pode estar presente, as chamas podem ainda estar ao redor, mas já não caminhamos com desespero, e sim com confiança. Porque sabemos que o Senhor é fiel e que Ele não falha. A história de Sadraque, Mesaque e Abdenego não foi preservada apenas para inspirar uma geração, mas para nos lembrar hoje, séculos depois, que a fidelidade de Deus nunca mudou. O mesmo Deus que esteve com eles na fornalha está conosco nas nossas batalhas diárias. E é por isso que precisamos transformar essa mensagem em oração. Porque a fé não é apenas ouvir, mas também responder a Deus com entrega e confiança. Vamos orar juntos. Pai amado, eu me coloco diante de Ti neste momento, reconhecendo que a minha vida está em Tuas mãos. Assim como os 3 jovens hebreus confiaram no Senhor diante da ameaça do fogo, eu também decido confiar em Ti, ainda que as circunstâncias ao meu redor pareçam impossíveis. Senhor, eu Te agradeço porque nunca estou sozinho. Quando as chamas da aflição me cercam, a Tua presença me cobre. Quando o medo tenta me paralisar, a Tua voz me fortalece. Quando as correntes parecem prender a minha alma, é o Teu fogo que queima essas amarras e me liberta. Pai, eu Te peço agora que venha sobre a minha vida. Entra na minha fornalha, entra nos meus medos, nas minhas batalhas, nos meus silêncios e naquilo que só Tu conheces. Assim como o Senhor esteve com aqueles jovens, esteja comigo em toda luta. Eu oro para que as provas que eu enfrento não sejam a minha ruína, mas o palco da Tua glória. Que quando eu sair das batalhas, eu não traga cheiro de fumaça, não carregue as marcas da derrota, mas sim o testemunho vivo da Tua fidelidade. Senhor, fortaleça minha fé. Ensina-me a dizer, mesmo que o Senhor não faça, ainda assim eu confiarei. Que o meu coração esteja firmado na Tua presença e não nas circunstâncias. Eu oro também por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Senhor, visita cada vida, cada lar, cada família. Aquele que chora, consola. Aquele que teme, dá coragem. Aquele que se sente só, mostra a Tua presença. Pai, eu declaro a Tua palavra sobre todos nós. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. As chamas não nos consumirão, porque o Senhor é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Jesus, porque Tu és o 4º homem na fornalha. Obrigado porque nunca me abandonas. Obrigado porque és fiel ontem, hoje e para sempre. Eu oro e declaro vitória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Reflexão final. Querido irmão, querida irmã, saiba disso. A fornalha não foi feita para te destruir, mas para te revelar quem está contigo. O fogo não terá a última palavra sobre a sua vida. A última palavra pertence ao Senhor. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo intactos e com a fé ainda mais fortalecida, você também sairá das suas lutas com um testemunho que glorificará o nome de Deus. Portanto, não tema. O fogo não é o fim, é apenas o cenário onde a glória de Deus será revelada em você. Se esta oração falou profundamente com você, escreva nos comentários: Jesus está comigo no fogo. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e lembre-se de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé.